Pois é, de fato, a gente analisando a história econômico-financeira do Brasil, né, de fato, nós tivemos aí vários casos de fraude no sistema financeiro brasileiro, né? Se for pegar ali, por exemplo, o Banco Santos, Banco Nacional, década de 80, nós tivemos a quebra de diversas entidades no mercado financeiro brasileiro. Por outro lado, quando a gente analisa o caso do Banco Master, traz à tona a gente vê que teve ali pouca sofisticação. E quando eu falo pouca sofisticação dentro do mercado financeiro, o que a gente enxerga como padrão são as fraudes acontecendo, pelo menos com uma tentativa, né, do fraudador de omitir ou pelo menos esconder aquilo que ele está fazendo de errado, né? Então, quando a gente analisa o que aconteceu no Banco Master, ele acabou criando entidades e usando entidades ali até reais, mas com zero camadas ou nenhuma camada, né, de entidades para poder esconder os títulos podres que o banco estava vendendo. Então, de fato, o que chama atenção nesse caso é essa despreocupação que houve ali no caso do Banco Master, com essa sofisticação que acaba sendo um padrão do mercado financeiro quando o fraudador tenta esconder, né, o que está acontecendo. Antes de passar para o Dr. Marcelo, eu já quero que o Hugo faça uma breve análise a respeito da ausência de sofisticação, mas por que o esquema do Banco Master perdurou por tanto tempo? Você acha que tem muito mais a ver com essa rede de apoio e as tais mesadas que eram ofertadas por Daniel Vorcaro? Pois é, aí a gente entra num outro ponto bastante curioso, interessante para análise. De um lado eu tinha pouca sofisticação nas fraudes estrito sensu econômico-financeiro. Por outro lado, a gente tem um caso inédito no Brasil, que a gente saiba pelo menos, né, que vem à tona, dessa sofisticação na rede de relacionamento e na forma como era feita a corrupção. Ele conseguiu penetrar praticamente em todas as entidades, na alta cúpula brasileira, desde o judiciário, polícia, políticos, né, e formou ali uma rede de proteção, pagando mesadas milionárias para essas pessoas, para que eles o apoiassem dentro desse esquema fraudulento que virou o Banco Master. A gente está falando de 5, 6 anos operando, vendendo CDB, esquema bilionário. Ou seja, se de um lado eu tinha a pouca sofisticação no sistema financeiro, esse esquema criado de relacionamento, essa teia criada, podemos dizer, foi realmente inédito, né? Pois é, lembrar a nossa audiência decisão do ministro André Mendonça, que autorizou as prisões na nova fase da Operação Compliance Zero. Isso aconteceu na quarta-feira, e aí os investigadores identificaram uma organização criminosa que era dividida em 4 núcleos. Só relembrar para a nossa audiência, tinha um núcleo financeiro responsável pela estruturação das fraudes contra o sistema financeiro, algo que o Hugo Garbi bem destacou nesse momento. A corrupção institucional, aí sim, era voltada à cooptação dos servidores de algumas entidades, mas principalmente do Banco Central. Alguns, inclusive, recebiam muitos benefícios, né? Mesadas. Teve um camarada que foi presenteado até com uma viagem para a Disney. Um terceiro núcleo, ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro com a utilização de outras empresas. E aí, por fim, o núcleo que acabou ganhando muito destaque na imprensa no dia de ontem, um núcleo que tinha o objetivo de intimidar figuras, adversários de Daniel Vorcaro e também obstrução de investigação, obstrução da justiça, responsável justamente pelo monitoramento ilegal de adversários, jornalistas, autoridades, inclusive. Chamou a atenção no dia de ontem a conversa entre Daniel Vorcaro e um de seus assessores, né, um capanga, que inclusive a gente vai tratar disso mais adiante, que acabou cometendo suicídio, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas uma conversa para simular um assalto com o objetivo de bater, agredir um jornalista do jornal O Globo que publicava informações
sobre o Banco Master e também sobre Daniel Worcar. Bem, deixa eu chamar o Marcelo Igreja Papa, advogado criminalista, já participou também de vários programas telejornais e analisa com lupa a questão que envolve o Banco Master. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigado pela gentileza. Queria também pedir nessa abertura do programa uma reflexão, olhando para esse caso com tantas camadas, né? É um emaranhado de informações que conecta tantas pessoas importantes, mas o que a gente precisa considerar em relação aos crimes aparentemente identificados até aqui, e o que a gente pode esperar desse processo de investigação. Daniel, obrigado, boa noite. Cumprimentar também o professor Hugo. Esse caso é um caso que está chocando muito a gente, porque cada semana parece que tem um desdobramento novo e nós vamos tomando conhecimento de fatos que nos surpreendem, né? Realmente nos surpreendem. Hoje mesmo, lamentavelmente, uma suspeita que já existia, que era uma aproximação do investigado, inclusive com ministros do Supremo Tribunal Federal, o que nos chama também muito a atenção, né? E acredito também que nos chame muito a atenção o fato de que esse caso acabou a partir de um pedido feito pela defesa, das defesas dos acusados, justamente caindo para julgamento do Supremo Tribunal Federal, né? Isso, até nos debatíamos um pouco antes, tem sido uma regra, quando na verdade a competência penal do Supremo Tribunal Federal deveria ser uma exceção, né? O Supremo Tribunal Federal tem como regra o julgamento de questões constitucionais e a competência penal dele justamente deveria ficar para casos em que autoridades de foro seriam senadores, deputados. Nesse caso... Não, é importante, o doutor está trazendo essa reflexão. Quem tem foro privilegiado que justifique o caso estar sendo apurado pela Suprema Corte? Porque a gente tem noticiário diariamente. Tem algum deputado, algum senador, alguma figura com prerrogativa de foro que está sendo investigado? Porque até agora, vou ser muito franco, eu não me lembro. Sim, o que foi noticiado e as defesas, fazendo o papel delas, se valeram, é que em uma das apreensões feitas de objetos do Daniel Worcar, acharam ali uma negociação, uma troca de mensagens com um parlamentar. Ou seja, um parlamentar, um deputado federal, e isso levaria, assim, a competência ao Supremo Tribunal Federal. Mas, de novo, eu acho que o Supremo ele tem que zelar pela sua competência penal de uma maneira excepcional. Então, o que caberia fazer nesse tipo de caso, né? Como já houve em outros casos também, eu me recordo do caso, por exemplo, do presidente Michel Temer, a Suprema Corte optou por manter na Suprema Corte o caso do presidente e fazer ali um recorte das autoridades ou dos acusados que não tinha prerrogativa de foro para que se mandasse para outros juízes, ou no caso de até juízes de primeira instância. Nesse caso do Banco Master, me parece que para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal de uma maneira mais restrita nesse aspecto penal e também... Até porque essa investigação, infelizmente, tem se desdobrado e mostrado autoridades de alto escalão de alguma maneira ali interligadas com essa investigação, seria mais saudável, inclusive para a própria imagem do Supremo, que também houvesse esse recorte, né? Então, se mantivesse só essa pequena parte da investigação no Supremo Tribunal Federal e o resto fosse encaminhado novamente para a primeira instância.